Sabe quando a gente olha para uma frase e nem imagina o universo de significados que tem ali por trás? Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos desconstruir uma linha que parece super simples, mas que, na verdade, é a chave para um mundo poético incrível. Ok, vamos lá. A linha é esta aqui. Jaime Gil de Biedma, Poesia da Experiência da Vida Urbana. À primeira vista, parece só um rótulo, né? Uma classificação de livro, talvez. Mas olha, é muito, mas muito mais do que isso. É como se fosse um mapa para a gente entender um estilo de poesia inteiro. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa análise é essa: o que isso realmente quer dizer? Como é que essas duas ideias, experiência e vida urbana, se juntam para definir o trabalho de um poeta? É isso que a gente vai descobrir junto. Vamos começar com a primeira parte, então. Afinal, o que é essa tal de poesia da experiência? Bom, a poesia da experiência é basicamente o oposto daquela poesia épica, sabe? Sobre deuses, heróis, grandes batalhas. Não, pensa nela mais como se fosse um diário pessoal que virou arte. Ela nasce de momentos reais, de sentimentos que a pessoa viveu de verdade, de observações do dia a dia. E como é que a gente reconhece isso na prática? Primeiro, o tom é super íntimo, pessoal, quase como se o poeta estivesse batendo um papo com quem está lendo. Os temas são coisas do cotidiano, sabe? Um encontro, uma decepção amorosa, uma caminhada pela rua. E a linguagem é mais direta, coloquial, buscando aquela conexão emocional na hora, sem muito rodeio. Certo, então a parte da experiência tá mais clara. Agora, vamos para a segunda peça desse quebra-cabeça, a tal da poesia da vida urbana. Aqui, o pulo do gato é o seguinte: a cidade não é só o cenário, ela é praticamente um personagem principal. Pensa assim. Na poesia mais clássica, a natureza era usada para espelhar as emoções, né? Aqui, quem faz esse papel são as ruas, os prédios, a multidão. Tudo isso ganha vida e molda o que o poeta sente e escreve. Isso aparece de um jeito bem palpável. A gente vê nos poemas cenários que poderíamos estar andando agora mesmo, aquela sensação de ser só mais um no meio de tanta gente, sabe? O anonimato, a atmosfera moderna, às vezes até meio industrial, e aquele ritmo frenético da cidade grande. Tudo isso vira matéria-prima para o poema. Ok, vamos organizar as ideias para ficar bem claro. De um lado, a gente tem a experiência, que é o pessoal, o cotidiano, a emoção. Do outro lado, a vida urbana, o concreto, as ruas, as multidões. Parecem dois mundos separados, né? Como é que eles se juntam na poesia do Gil de Biedman? É aqui que a mágica acontece de verdade. A gente vai para a síntese, o momento em que essas duas partes se fundem para criar algo totalmente novo e poderoso. A experiência na cidade. A lógica dessa fusão é até bem simples, olha só. O poeta começa com uma experiência pessoal, um sentimento, uma memória, algo bem íntimo. Depois, ele pega essa experiência e a coloca dentro desse cenário gigante e impessoal que é a cidade. E o resultado disso é uma voz poética única, que consegue achar uma história super individual no meio do caos coletivo. E tem essa frase que, nossa, resume isso de um jeito perfeito. É exatamente isso. Encontrar a história pessoal na praça pública. É sobre a pequena jornada de uma pessoa acontecendo nesse palco gigantesco e público da cidade. É o ponto exato onde o eu se encontra com a multidão. Tá legal, a gente desmontou a frase, juntou tudo de novo, mas e aí? Por que isso é importante, afinal? Qual a relevância de entender esse conceito todo? Importa porque isso nos dá uma lente nova para enxergar o mundo. Esse tipo de poesia ensina a gente a encontrar o que é profundo nas coisas mais comuns, a ver beleza no nosso dia a dia. De repente, uma viagem de metrô ou uma caminhada à noite podem sim se transformar em arte. E isso tudo acaba deixando a gente com uma pergunta bem legal para pensar. Uma reflexão que vai muito além da poesia e toca na vida de todo mundo. Quando a gente vê como a cidade molda o poema, fica o convite para pensar de que forma o nosso próprio ambiente, seja ele qual for, está moldando a nossa história.